tem conectivo e a subordinada tem. Essa é a diferença, tá? As substantivas, claro, qual é a master, né, a palavra mais importante em relação às substantivas? Conjunção, subordinativa e integrante. Pergunta, só se sai começa uma substantiva? Pode ter outra coisa? Pode. Não é tão comum, mas pode. Você também pode ter, para começar uma substantiva, você ainda pode ter um pronome indefinido e também pode ter um pronome interrogativo, tá? Então, não é somente a CSI que começa uma substantiva, tá? A substantiva, por regra geral, começa com uma CSI. Mas você pode ter uma substantiva que comece com um pronome. É uma oração inteira que não começa com CSI, mas tem função sintática, tá? Quando acontece isso daqui, ó, a gente fala que é uma oração justaposta. Por quê? Porque ela não tem CSI, só por isso. Mas ela exerce as mesmas funções sintáticas, tá? Então, essa é... Depois eu coloco um exemplo. Mas isso aqui é importante que você entenda. Não é somente a CSI que começa uma substantiva. Nas adjetivas, qual é o nosso conectivo de referência aqui? Pronome relativo, tá? Então, ó, pra gente marcar bem aqui. Os únicos conectivos que a gente vai usar no período composto são as conjunções ou os pronomes relativos. Só, tá? Então, se fala em conectivo em período composto, ou é conjunção, ou é pronome relativo. E as adjetivas começam com um pronome relativo. Qualquer um deles? Qualquer um deles. Que, o qual, cujo, onde, o quem quando é relativo. Qualquer pronome relativo começa uma oração adjetiva. Não precisa ser só o que. Claro que a banca coloca muito mais o que, porque o que pode ser tudo. Muita coisa, né? Qualquer coisa pode ser o quê? Então, por isso que a gente tem muita questão com ele. Mas, aí, a gente sabe que qualquer pronome relativo pode iniciar uma oração adjetiva. Nas adverbiais, qual o conectivo para começar uma oração adverbial? Sempre você tem lá as conjunções adverbiais, tá? Que são aquelas 9, assim, nossa, 9 são as mais fáceis que tem. As adverbiais são as mais queridas. Tem 9, mas elas, você só sabe pelo sentido. Não tem como, não precisa saber se ela é sujeito. Se olhou, como é que eu sei que é uma causal? Porque tem causa e consequência. Como é que eu sei que ela é final? Porque tem finalidade. Como é que eu sei que ela é, por exemplo, temporal? Tem ideia de tempo. Então, o nome delas por si só já determina a classificação, tá? Claro que você já deve ter isso, pelo menos várias, mas pelo menos uma tabela de conjunções, né? Que segue vocês sempre. Calma. Tá bom. Tem uma tabelinha de conjunções, sempre do ladinho, na bolsa, junto com a tela de português? Tá. Quem não tiver, você tem tempo ainda, tá? Quem a prova não saiu ainda, não aconteceu ainda. Quem não tiver essa tabela de conjunções pronta até a próxima aula de português, vai reprovar no concurso. Olha que voz de professor português tem poder, hein? Tá? Façam a tabela, tenham isso. Por que eu falo isso? As questões que envolvem conjunções, tanto as coordenativas quanto as adverbiais, se resumem a quê? Valor semântico. Só que não adianta você saber assim, ah, beleza, eu sei, perfeito. A banca vai mostrar para você uma palavra. Você tem que saber que aquela palavra é uma conjunção. Ou ela é causa, você tem que saber que ela é. Não adianta você saber a classificação, mas a banca te dá uma palavra. E você tem que saber, ela é uma conjunção concessiva. Você tem que saber olhar para a palavra. Então, façam a tabela. É você ficar, só olha a tabela, só olha. Eu sei que você não tem nada para fazer, mas você não faz, não trabalha, não faz nada. Tô brincando. Pega a tabela e olha a tabela. Só olha a tabela de vez em quando. Uma vez por dia, pelo menos. Olha, beleza, tá ali. Olhei. Porque na hora da
prova? Sabe quando você tá na prova e faz assim, ó? Daí vem a imagem. Vocês já fizeram a prova assim? Então, vocês estão ali na hora. Ai, eu lembrei do meu caderno. Sabe quando de tanto você ver e escrever, você acaba às vezes lembrando. A memória visual, ela é bem importante nessa hora. Porque daí você fecha o olho, tô lembrando. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Aí você começa a lembrar. Por isso que a gente escreve muito, tá? Tem que escrever bastante para você guardar isso na memória visual. Então, tem uma tabelinha para vocês não errarem questão de conjunção. Vocês não podem errar questão de conjunção. Tá. Acabou aqui? Lógico que não. Aqui termina, né? A classificação das conjunções coordenativas é a mesma das orações. Então, se eu tiver uma conjunção adversativa, eu tenho uma oração adversativa. Se eu tiver uma conjunção conclusiva, eu tenho uma oração conclusiva, tá? Sempre. O que pode dificultar? Por exemplo, você sabe que o portanto é uma conjunção o quê? Vou fazer a pergunta de novo, tá? Eu sei que é uma pergunta difícil. O portanto é uma conjunção o quê? Conclusivo. Vocês não me assustem nesta hora, que daí eu caio duro aqui. Não é uma conclusiva? É. Eu já vi questão da banca de ela falar que a conjunção, portanto, inicia uma consequência. Mas parece uma consequência. Às vezes a conclusão é uma consequência, parece. Só que, portanto, ela é o quê? Conjunção conclusiva. Ela é conclusiva. Ela vai ser outra coisa? Não. Ela é conclusiva. Ela nasceu, ela vai morrer conclusiva. Então, isso você tem que ter certeza na hora de fazer a questão. Porque, às vezes, o enunciado da questão, ele é tão bem formado e bem organizado que você lê assim, será que não é isso mesmo? A banca testa você, tá? Então tem que ter isso muito claro. O que eu vou destacar agora dessas daqui? As adjetivas não muda. A dificuldade das adjetivas, qual é? Quando você não sabe encontrar o pronome relativo, tá? Não é o problema da adjetivo, o problema é quando você não sabe que o que é pronome relativo. Então, esse é um problema lá da morfologia, que você não resolveu ainda. Por quê? A gente só tem duas classificações. Uma delas, ela é restritiva e a outra é explicativa e só, tá? Então, por exemplo, vou colocar o que como exemplo? Se eu tiver uma restritiva, ela vem sem vírgula nenhuma, tá? E uma explicativa, onde vai a vírgula? Antes ou depois do quê? Tem que ter muito certo isso. Sempre antes. Tá? Se vier um que e vírgula, de alguma forma, se não tiver a vírgula antes do que, ela continua. Meu Deus, escreve a mesma coisa duas vezes. Se vier assim, por exemplo, tiver um termo intercalado, mas tiver a vírgula depois do que? Não importa. Continua sendo restritivo. A vírgula só determina a explicativa quando ela vem antes do relativo. Tem que começar a minha oração adjetiva, tá? E se resume a isso, não sai daqui. A banca pode trazer para restritiva algumas nomenclaturas, tá? O termo restringe, delimita, especifica, ela pode mudar um pouquinho a nomenclatura, mas é tudo a mesma coisa, tá? Aqui ela pode trazer assim, ó, delimita, especifica, restringe, tá? Ela pode, mas é tudo a mesma coisa, tudo é restritivo, tá? E a função explicativa, ela sempre fala em explicação, dificilmente coloca outra nomenclatura, tá? E fica aqui. As adverbiais, aí você tem que se lembrar, claro, de todas aquelas conjunções, tá? Vou colocar só aqui, só pra gente lembrar, mas você já sabe quais são elas. Causais, consecutivas, concessivas, condicionais, conformativas, comparativas, opa, acabou, não sei, tô aumentando, finais, temporais e proporcionais.
Uma proporcional é sempre proporcional, não vai ser condicional, tá? Elas não se misturam. Ou a oração é causal, ou ela é concessiva, ou ela é conformal. Ou é uma ou é outra, não pode ser todas, tá? Não vai ser duas ao mesmo tempo. Ou é uma ou é outra. E eu só vou saber disso pelo conectivo e pela relação de circunstâncias que ela estabelece, tá? O meu problema maior, claro que está nas substantivas, tá? E vou trazê-las para cá, ó, porque elas são muito grandes. As substantivas têm já uma classificação que ela pode ser subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, pode ser predicativa e pode ser apositiva, tá? Então, estas orações aqui, elas são a classificação das minhas orações substantivas, tá? Sintaticamente, elas são o quê? Subjetiva, a função sintática é de sujeito. A CESP não cobra a nomenclatura, tá? Ah, isso daqui é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Não. Ela só fala que a função da oração é de sujeito. Pronto. Não vai fazer a classificação toda. Aqui é objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo do sujeito e aposto, tá? Só assim. Beleza. Terminou aqui? Não. Nós temos ainda as formas reduzidas. Toda vez que um período composto começa com um conectivo, eu tenho uma oração desenvolvida. Quando eu não tenho conectivo e nem o verbo conjugado, ela se transforma em reduzida, tá? Aí nós temos a diferença aqui e a CESP não muda, ela cobra hora de um jeito, hora de outro, ela não tem restrição quanto a isso, ela cobra mesmo. Então nós temos aqui, ó, a oração desenvolvida e a oração reduzida. O que eu quero que vocês entendam? A reduzida não é mais um conceito, tá? Não é um assunto novo. As orações reduzidas, elas vêm da desenvolvida. Tá? Então eu tenho uma oração desenvolvida que pode ser reduzida e uma reduzida que pode ser desenvolvida, vice-versa, tá? A regra é assim. Primeira regra básica. A desenvolvida com conectivo e a reduzida sem conectivo. Já saiu tudo, Tá? negócio. Outra distinção entre elas. Tenho medo de sair as pedrinhas dessa. Aqui, na desenvolvida, o verbo vem conjugado e aqui o verbo não está conjugado, tá? Como é que está o meu verbo? Ele só pode vir de três formas. Ou ele está no infinitivo, ou ele está no gerúndio, ou ele está no particípio. Só, tá? Não, apaga um pouquinho só pra eu já... Esperei ele subir, se eu falar isso brincando. Isso foi muito rápido. Essa é a diferença básica. Então, por exemplo, se eu tiver uma oração sem conectivo que começa com o verbo no infinitivo, ela é o quê? Oração reduzida de infinitivo. Pronto, tá? É assim que a gente classifica. Tá, mas de onde vem isso daqui? Vem daqui. Então, essas daqui, por exemplo, ó, todas elas, tá? As orações substantivas, a única forma reduzida que elas podem ter, elas só podem ser reduzidas de infinitivo. Só, tá? Então, quando eu tiver um aposto oracional, um sujeito oracional, Tá gostoso. ou ele vai começar com a CSI, ou, por exemplo, o nome indefinido, ou começa com o verbo no infinitivo. Só, tá? As orações subordinadas substantivas só podem ser reduzidas de infinitivo.
Elas não têm outra forma na forma reduzida. Não tem, por exemplo, um objetivo direta que começa com gerúndio. Não existe, tá? Sempre elas somente podem aparecer no infinitivo. Essas daqui, ó, adjetivas e adverbiais podem vir na forma infinitivo, gerúndio e particípio, tá? Já essas daqui só no infinitivo. As coordenadas, a única que a gente vai encontrar que a gente consegue reduzir é a aditiva, bem forçada a barra, assim, não é muito comum, tá? Pelo menos em questões da CESP, eu nunca achei uma oração coordenada reduzida, nunca. Dificilmente ela vai cobrar isso que a gente não usa, é muito difícil. E quando ela aparece, se o contexto não permitir, ela dá dupla interpretação. Então, a base é, a banca gosta muito, o que a CESP gosta muito de cobrar? As orações reduzidas no infinitivo, todas elas, tá? Que ela não, o mais que ela cobra, lógico, é o sujeito, que ela mais vai cobrar. Por que a banca cobra muito sujeito nas questões dela? O que é um sujeito mesmo? Termo essencial. Sempre que eu tenho um verbo, eu tenho sujeito. Então, sempre vou ter questão de sujeito. Sempre. Não é uma opção. Eu posso ter uma prova com 50 questões de sujeito. Porque se tiver um verbo, eu tenho um sujeito. 10 verbos, 10 sujeitos. Eu posso ter vários tipos de sujeito. As adjetivas, o mais comum da CESP é cobrar as orações reduzidas de particípio, tá? Mais comum, ó. O mais comum aqui, ó, pensando na CESP, quando ela trabalha com as adjetivas, é cobrá-las reduzidas de particípio, tá? Que daí a banca quer que você ache que é um aposto, por exemplo. E aqui elas podem vir infinitivo, gerúndio, aí qualquer um dos três, tá? Uma coisa importante, o aposto. O aposto, por exemplo, quando é aposto oracional, ou ele começa com uma CSI, ou ele é uma oração reduzida de infinitivo. O aposto nunca começa com particípio. Então, nunca que você tiver uma oração que estiver reduzida de particípio entre vírgulas, nunca isso vai ser aposto. Nunca. Que o aposto não começa com o verbo no particípio, tá? Então, é uma coisa de você fazer a diferença entre eles. Tudo bem aqui? Então, aqui a gente viu, de uma forma clara, bem rápida, todo o período simples e período composto, tá? Toda a estrutura da sintaxe é isso daqui. Tudo que se analisa de questões que envolvem função sintática vem daqui, dessa relação, tá? Então, essa classificação aqui, você vai seguir a mesma lógica disso daqui, tá? As substantivas seguem a mesma lógica. A diferença qual é? Quando é só um sujeito que não tem verbo, só sujeito e ponto final. Quando o sujeito tem verbo, é um sujeito oracional, que é uma oração subjetiva. Tem um monte de nomes. No final é tudo sujeito oracional. Então aqui você tem sujeito oracional, objeto oracional, complemento nominal oracional, predicativo oracional, aposto oracional. Tudo isso aqui é oracional, tá? É a mesma coisa. Como se fosse um apelido que a gente tem pra eles. E se eu falar, é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Aí é um sujeito oracional, é a mesma coisa. Ou é só sujeito, a mesma coisa, tá? Porque a função sintática se resume àquela nomenclatura lá. Beleza? Dúvidas? Então, podemos ir embora que terminamos brincando. Terminamos o conteúdo. A verdade é que eu trouxe só a regra geral das relações de coordenação e subordinação, tá? Agora, olhem só como a gente pode pegar, às vezes, uma questão que ela pode se tornar fácil ou difícil. E não precisa ser grande, tá? Não precisa ser uma oração, uma frase grande ou frase pequena. A frase pode ser simples. E ela pode se tornar difícil, sim, quando a banca muda muito a estrutura da frase. Você tem que ficar atento a isso, tá? Se ela mudou a transitividade do verbo, se ela não mudou, tem que olhar muito isso, tá? Além de tudo
tudo isso ainda, não trouxe aqui, porque né, não vou explicar agora isso nessa fase. Você tem que saber o que é verbo transitivo, intransitivo e de ligação. Tá? Não tem como fazer mais uma análise se não souber isso daí também. Tudo bem? Vamos pegar nosso material então. Agora pode apagar. Vamos pegar o nosso material. Eu vou passar para vocês o seguinte. Eu dividi o material agora em orações coordenadas, subordinadas, adjetivas e adverbiais. Tá? Ele está dividido por assunto. Eu fui buscando nas questões que a gente já fez em sala, questões de, sim, eu pelo menos coloquei aqui no material aquelas questões mais características que vocês podem ter em relação a elas. Com certeza, uma questão, não vou dizer que uma questão vai cair dessa na prova, só se cair o mesmo texto, né? Mas o assunto está aqui. Dificilmente você vai ter uma questão idêntica, porque na prova os textos nunca são os mesmos. A banca nunca repete texto. Então, por isso que às vezes fica difícil. Que bom se ela desse o texto, né? Ó, a lista dos 100 textos que vão cair na prova, vocês podem baixar dentro. Que bom, né? Se ela desse uma lista de textos. Ela não dá. Então, aí tem mais um agravante. O texto também é uma surpresa. Então, você pode ter claro uma questão que o assunto é o mesmo, a lógica é a mesma, o enunciado é o mesmo, mas a frase não é a mesma, tá? Então, das coordenadas, eu quero que vocês destaquem. Agora, eu vou destacar para vocês aqui alguns pontos da CESP, tá? Agora, pensando nas orações coordenadas, não vou explicar agora o que elas são. O que é que você precisa saber com as questões que a gente encontra em relação à CESP, que ela cobra bastante em relação a elas. Primeiro, é importante que você tenha essa noção do conceito do que é coordenação, tá? Tem essa noção aqui básica que a coordenação, ela nos dá a ideia de que nós temos orações independentes, tá? Essa é a lógica. Outra coisa importante, para você ter uma oração coordenada, lembre-se sempre do início da oração, tá? O início da oração, para que você saiba que ela é uma coordenada alguma coisa, você tem que olhar o início dela. E verificar o que no início dela? Se você tem conjunção coordenativa. Essa é a base dela. Outra característica importantíssima das coordenadas é em relação ao valor semântico, tá? Como as coordenadas não têm função sintática entre elas, não existe isso. Então, as questões se resumem a quê? A você fazer troca de conjunções uma pela outra, a banca pede o sentido daquela conjunção, a relação entre os períodos, o sentido que tem entre as orações. Ela trabalha praticamente as questões de orações coordenadas, praticamente as questões se resumem a sentido. Claro que você tem que olhar sempre as relações do texto, as frases que a banca te traz. Então, essas relações, esses valores semânticos, você vai perceber sempre pela conjunção e pela frase que você tem de referência, tá? Então, essa é uma parte importantíssima. Claro que nós temos que saber que existem as substituições. Por exemplo, se eu tiver o porém, a troca só pode ser por outra adversativa, tá? Que o porém eu posso trocar por entretanto, no entanto, todavia e tudo mais. Só isso. Mas nós temos, por exemplo, algumas conjunções que elas não são sempre alguma coisa, né? Por exemplo, a gente pegar ali, ó. Nós pegarmos, por exemplo, a conjunção e, mas e pois. Elas podem mudar de sentido? Podem. O e, naturalmente, é uma conjunção com valor aditivo. Mas ela pode ser outra coisa? Pode. O mas, normalmente, é uma conjunção adversativa. Pode ter outro sentido? Pode, depende da frase. O pois, geralmente, vai oscilar entre explicação e causal, mas pode ser também uma conclusiva. Eu só vou perceber isso pela construção e pela relação entre as orações, tá? Então, por exemplo, se eu pegar agora aqui o e
mudar de função, tá? O e agora vai ser o sentido adversativo, tá? Geralmente, você vai ter assim, ó. E não. Mas esse não é obrigatório? Às vezes ele vem só com o e, sem o não. E vai ter valor adversativo. Como é que eu vou perceber esse valor adversativo? Quando você tem que olhar entre as frases se existe uma relação de oposição de ideias, tá? É isso que ele faz. Cuidado um pouco também com as questões, que às vezes a banca, ela cobra de você e quer saber só qual o sentido entre as orações também. Então, você tem que perceber que esse sentido se estabelece na hora de você construir uma frase. O mas, geralmente, quando ele acaba sendo... Nossa, meu Deus! Nossa! O mas pode sim ter um valor aditivo, tá? Geralmente, como é que ele aparece? Mas também. Mas esse também é obrigatório? Não. Ih. Quando tem essa relação aqui, uma forma de você entender quando o mas é aditivo, ele vem naquela expressão correlata. Não só, mas também. Não apenas, mas também. Mas pode ter não só, mas. Não apenas, mas. Não só, como também. Não só, como. Tá? Então, geralmente quando ele vem nessa categoria de aditivo, tem essa expressão correlata, tá? Mas não é obrigatório que tenha o também junto. Normalmente ele vem, mas não é o item obrigatório, tá? E o pois pode ser sim uma conjunção conclusiva, sentido conclusivo. Quando é que acontece isso? Ele vem depois do verbo da oração a que ele pertence e sempre está entre vírgulas, tá? Sempre vem assim, ó, vírgula, pois, vírgula. E eu posso trocar sem problema nenhum por portanto, tá? Essa é a lógica aqui. Tudo bem? Essa é assim, algumas das que a banca mais cobra em relação a sentido. As outras, o que é que você vai cuidar também que pode acontecer? Nós temos o ou. O normal do ou é sentido o quê? De exclusão, tá? Porque é uma ideia de alternância, né? Quando a ideia de alternância, de alternativa, uma exclui a outra, né? Ou você trabalha ou estuda. Então, quer dizer, tem que optar uma coisa ou outra. Então, o ou, geralmente, o sentido maior dele é de exclusão. Só que, dependendo do contexto, ele também pode ter um sentido de inclusão. Quando é que eu vou saber que é um ou que é outro? Na exclusão, você tem que optar, tá? Quando é inclusão, o sentido é muito de adição, de você somente continuar e não excluir. Não é para excluir alguma coisa, tá? Então, quando o é exclusão, você tem que optar. Ou vai fazer uma coisa ou outra. Na ideia de inclusão, você dá uma continuidade de ideias e não exclui uma ideia, tá? Essa também é uma característica do ou. Então, geralmente quando ele vem como inclusão, ele vem sozinho, não vem o ou, né? O ou vem sozinho, não aqui. Aqui você pode ter assim, ou trabalha ou estuda, pode vir os dois. Aqui já não, tá? Ele não vem como a forma dos dois, ele vem um só. Mas só percebe pelo contexto também, tá? Então, o normal das questões que trabalham com orações coordenadas é se limitar aos conectivos das conjunções coordenativas, tá? O normal é esse. Claro, quando a banca quer dificultar, aí ela deixa o enunciado complexo, propõe alguma troca, alguma relação mais difícil, mas são poucas questões difíceis mesmo com as coordenadas, se comparar com as outras, tá? Não que sejam fáceis. Não são tão difíceis se eu comparar com as subordinadas, por exemplo, tá? Vamos então pegar nosso material. Ó, página 1,
Questão 1, tá? Na questão 1, ele fala assim para você. No último período do terceiro parágrafo, o trecho ser o desafio das democracias de massa para obter legitimidade, formado por duas orações coordenadas entre si. Vamos parar agora aqui. Para serem orações coordenadas entre si, nós podemos ter duas possibilidades. Uma, orações sem conectivos que vêm separadas por vírgulas, tá? Acordei, vírgula. Tomei banho, vírgula. Saí, tá? Aí vem assim. Quando elas são coordenadas sindéticas, ela tem que ter conectivos. Ou uma conjunção aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva ou explicativa. No trecho que a banca destacou aqui, tenho orações coordenadas? Aqui? Tem orações coordenadas? Não tenho orações separadas por vírgulas e muito menos conjunções coordenativas. Só aqui já está errada, dali para frente tudo errado, tá? Aí, ação sintática, nada a ver, já está tudo errado ali, tá? A partir dali, tudo errado. Até porque as orações coordenadas não podem ter função sintática. Nada, ela só tem relação semântica, tá? Então, errada número 1 que nós temos ali. Na 2, o que nós temos? O primeiro parágrafo do texto é o período composto por orações coordenadas. Está escrito orações. Orações tem que ter pelo menos duas, né? Está no plural, no mínimo 2 orações. Vamos lá. Esse aqui é o meu primeiro parágrafo. A língua continua sendo forte elemento de discriminação social. Continuar sendo são 2 verbos ou é uma locução verbal? Locução verbal, tá? O verbo continuar pode ser verbo auxiliar? Pode, né? E pode ser verbo de ligação, verbo auxiliar. Continua sendo, tá? Eu não posso, por exemplo, fazer assim. Quando é que eu sei que uma locução não são 2 orações juntas? Quando é uma locução, eu não consigo desenvolver nenhuma delas, tá? Por exemplo, se fosse sendo uma oração reduzida de gerúndio, eu teria que conseguir desenvolvê-la. Seria assim, a língua continua, que, sei lá, que fosse, eu teria que desenvolver a oração. Se eu não consigo desenvolver, o que ela é? Locução verbal, tá? Porque a locução verbal, 2 em 1, 3 em 1, são verbos, são vários verbos, mas é como se fosse um só, eu não consigo separar, tá? Isso é locução verbal. Quando eu tenho 2 verbos e uma oração reduzida, eu consigo desenvolver alguma delas. Aí sim é uma oração reduzida. Daí não é locução verbal, tá? Então aqui eu tenho uma locução verbal é uma oração, beleza. Seja no próprio contexto escolar, seja em outros contextos sociais, como no acesso ao emprego e aos serviços públicos em geral. Tem algum verbo aqui ainda? Não. Tenho apenas uma oração. Quando eu tenho uma oração, o período é simples, é uma oração absoluta, tá? Porque ela não tem mais verbos. Eu fiz uma questão dessa, assim, mas eu não posso subentender que tem um verbo ali, continua sendo não. Fica inventando, colocando palavras, não dá. Não tá elíptico? Não tem nada elíptico aqui. Às vezes a gente vê muita coisa, tá? Cuidado, aqui não tem nada elíptico, só tem uma oração apenas, tá? Primeira questão. Esse não dá para flexionar, não, esse não dá nem para colocar porque o sujeito do parece ser que você tem ali é uma oração inteira, né? Então, quando o sujeito é oracional, responder, tarará, 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 parece. Quando é um sujeito oracional, não tem como eu colocar no plural o verbo. O sujeito oracional deixa a oração, o verbo no singular, sempre. Aqui é uma locução verbal, aqui tá tudo junto. Aqui é tudo uma coisa só, tá? Nesse caso, ele é uma coisa só, até porque eu tenho uma oração inteira como sujeito. Desde o responder até o social, que daí ele tem 2 orações ligadas pelo E, né? Então, é um sujeito oracional, tá? Com 2 orações ligadas pelo E. Mesmo assim, o verbo fica no singular.
Quando o sujeito é oracional, sempre o verbo de referência fica no singular. Sempre. Isso mesmo. 3. A expressão e sim introduz no texto uma ideia de oposição. E agora? Para eu ter uma ideia de oposição, tem que ter duas ideias contrárias, não é? Oposição. Tá, vamos lá. Eu não sou livre, e sim às vezes constrangido. Tem ideias opostas aqui? Tem. Ela não está classificando a conjunção, por exemplo. Lembre-se de que a conjunção e a conjunção, o mas não é tanto assim, mas a conjunção e, ela é bem flexível quando no contexto. O normal é ser adição de informações. Eu só vou perceber quando ela muda de sentido se você olhar o que vem antes e depois dela, tá? Então, por exemplo, para ser uma ideia de oposição, eu tenho que ter duas ideias contrárias, tá? Então, tem que olhar isso no contexto. Tudo bem? 4. Olhem a 4. Ele fala para você que no trecho tal, a locução não apenas mas introduz a ideia de adição. Se olha o mas normalmente é adversativa. Mas no texto tá assim, ó. Eu vou ler da linha 17, mas tem que ler na hora da prova tudo. Segundo o qual o poder político não apenas emana do povo, sendo em nome dele exercido, mas comporta. Posso colocar um mas também ele ainda? Não apenas, mas também. Não está escrito também, mas eu tenho aquela expressão correlata, tá? É como se eu falasse assim para você, ó. Segundo o qual o poder político emana do povo e comporta a participação direta do povo, tá? É como se eu tirasse aquela expressão correlata e colocasse um e. É a mesma coisa. Então aqui você tem uma adição, sim, pela correlação que eu tenho. Não apenas, mas também, não apenas, mas, não só, mas também, não só, mas. O mas também pode vir no como, não só, como também, não apenas, tá? Ele também pode trocar, tudo a mesma coisa, tá? Então, realmente está certinho aqui. 5. Seria mantida a correção gramatical do texto e o vocábulo, portanto, fosse por conseguinte. Ufa! Você fala assim, ai, veio uma questão que eu sei, tenho certeza que está certo. Nunca mais erra agora. Portanto, conjunções conclusivas. Portanto, é o carro-chefe. Por conseguinte, conclusiva. O então pode ser conclusivo? Sim. Sempre? Depende da frase. Assim pode ser conclusivo? Sempre? Depende da frase, tá? Então tem que cuidar um pouquinho com isso. Mas aqui o por conseguinte, portanto, são expressões correlatas, porque elas têm a mesma função, as duas dão ideia de conclusão. 6. No trecho, a conjunção e possui valor aditivo e estabelece uma relação de coordenação entre as orações ligadas por ela. Me ajudem lá. Quando aparece uma conjunção e, você tem relação coordenada, tá? Olhem agora o trecho. A objetividade na avaliação é essencial e depende de critérios de valor claros na mente do observador. Então, eu tenho ali duas orações, não tenho? Uma para cada lado. O e, não, você vê que não é uma ideia não tem ideias opostas, né? Você veja que ele só continua a ideia. A objetividade é essencial e depende disso. Então, eu estou apenas acrescentando informações. Então, o valor é aditivo, perfeito. Eu tenho duas orações ligadas pela conjunção e. A conjunção e estabelece uma relação de coordenação e aqui, no caso, é valor aditivo, tá? Então, perfeito aqui é o que ele fala no texto. 7. O elemento coesivo mas inicia uma oração coordenada que exprime ideia de concessão. Concessão são as conjunções concessivas. O mas pode ser uma conjunção concessiva? Nunca. Tá? Por mais que as concessivas sejam parecidas com as adversativas, são próximas, não são a mesma, mas são próximas, né?
Porque existem momentos em que você pode ter oposição de ideias na adversativa e na concessiva, mas é cada um no seu quadrado. As adversativas nunca vão ser concessivas e vice-versa, não tem como isso acontecer, tá? Por quê? As conjunções concessivas estão lá nas orações subordinadas. As conjunções adversativas nas orações coordenadas. Então, é tudo diferente, estrutura, dependência sintática, tudo, tá? Então, você nunca vai ter a mistura ali. Beleza. 8. Essa 8 é aquela questão que você olha assim. Quem errar essa 8 aqui vai... Putz, eu não sei por que eu fiz isso. No trecho tal, a vírgula separa orações coordenadas. Tem vírgula ali, não tem? Se ela separa orações coordenadas, o que você tem que ter antes da vírgula? Um verbo. E depois, outro verbo. Quanto ao gênero deles, cadê o verbo? Não tem. Então, a vírgula, para que ela serve? Na hora da prova, serve para quê? Não sei. Eu sei que ela não separa orações coordenadas porque não tem verbo antes da vírgula. Só isso, tá? Quanto ao gênero deles, é um adjunto adverbial que está deslocado, está anteposto, tá? Então, não é uma oração porque não tem verbo. Questão errada. 9. As orações tal, ligadas entre si por uma relação de coordenação, exercem a função de complemento do nome importante. Aqui, a banca mistura tudo, tá? O que ela faz? Vamos ver agora onde está isso no texto. É muito importante que as informações sejam divulgadas e não permaneçam circulando em um grupo fechado. Se eu pegar só essa informação ali, ó, as informações sejam divulgadas e não permaneçam circulando em um grupo fechado, veja que as duas orações estão ligadas por uma razão de coordenação, não estão? Não tem um e ali? Eu posso ter um período que tenha os dois coordenados e subordinados junto? Claro, período misto, tá? Que a gente chama de período complexo, porque você tem mais de uma, você tem ao mesmo tempo na frase coordenada e subordinada. Eu sei que as duas orações ali estão ligadas pelo e, então existe uma relação de coordenação entre essas duas ali. Mas ele fala que tudo aquilo ali tem função de complemento do nome importante. É muito importante que é verbo de ligação importante. Predicativo do sujeito, o que vem depois? Sujeito. Tá? Então, a partir do que, tudo aquilo ali a partir do que até o fechado, não é complemento de importante. É sujeito oracional. De quem? Do verbo ser. Está ali, tá? Sujeito do é. Então, o erro da questão é o finalzinho dela. Então, ela misturou dois conceitos aqui. Se ela estivesse falando que é o sujeito, beleza, tá? A questão estaria correta. 10. Essa é boa pra gente errar. Porque você olha assim, ixi, agora. É o verbo de ligação. Muito importante é meu predicativo do sujeito. E a partir do que é o sujeito. Até o fechado. Tá? O trecho tal constitui-se de duas orações